e hoje sendo o primeiro domingo do ano de 2017, eu particularmente, eu creio que a ministração que nós vamos trazer aqui, não exatamente a minha pregação, mas o princípio que vai ser colocado, eu creio que vai marcar a sua vida, e você vai lembrar desses princípios, ou desse princípio, por toda a sua vida. Eu tenho certeza disso. E se por acaso você esquecer desse princípio, não da pregação em si, porque a pregação não tem nenhuma pretensão que você se lembre dela quando você estiver dando tchau para os seus irmãos aqui. Porque infelizmente, às vezes nós não captamos muitas coisas que deveríamos captar, e eu entendo isso. Mas o princípio, eu creio que vai marcar o seu coração. E se por acaso você se esquecer desse princípio, olhe bem para mim. Os irmãos lá atrás estão ouvindo bem? Porque às vezes eu sei que o som está ficando um pouco... Faz um sinal aí para mim, quem está bem lá atrás. Está ouvindo bem? Ok. Então, eu creio que se por acaso você esquecer desse princípio, preste bem atenção e olhe para mim. Se por acaso você esquecer desse princípio, não é uma ameaça que eu estou fazendo. Não é. É só um aviso. Se você esquecer desse princípio, um dia você vai lembrar dele quando você estiver diante do tribunal de Cristo. Quando você estiver diante do tribunal de Cristo, algumas coisas vão acontecer nesse dia. Eu te garanto, não é porque eu estou falando não, mas porque nós vamos ver isso na palavra. Eu te garanto que você vai lembrar, lá em 2017, dia 1º de janeiro, eu ouvi esse princípio pregado na Igreja da Paz de Barueri. Eu te garanto isso. Eu te garanto. De tão importante que é isso. Eu te garanto que quando chegar naquele dia, você vai lembrar. Você vai lembrar disso. Então, eu te aconselho a lembrar não só lá, que eu não sei quando isso vai acontecer. Eu creio que é breve, mas eu não sei quando vai acontecer. Eu te aconselho a não lembrar-se disso somente lá. Porque talvez se você lembrar só lá, você vai lembrar com um grande arrependimento. Mas o meu conselho é que você lembre disso todos os dias da sua vida, daqui para frente. No nome de Jesus. Amém? Então vira para quem está do teu lado e fala, se prepara para receber um princípio poderoso de Deus. Amém? Deixa eu só configurar o meu iPad aqui para ele parar de apagar. Só um minutinho, queridos, me perdoe. Essa parte pode cortar da gravação aí, por favor. Aleluia. Ok, vamos lá. Eu gostaria de te convidar para abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Paulo diz assim, 2 Coríntios 5, 10. Pois todos nós, repita isso, todos nós. E quem são esse nós aqui que Paulo está se referindo? Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Corinto, e ele está falando aqui de um princípio e de um fato que iria acontecer com todos nós, ou seja, com todos os cristãos da face da terra. Então, esse todos nós inclui você e me inclui também, certo? Então Paulo diz, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Espera aí, pastor, mas tribunal, lugar de julgamento, não é para aqueles que não conhecerem Jesus? Sim, mas são dois tipos de tribunais diferentes. Esse tribunal de Cristo está se referindo exatamente ao julgamento das obras dos cristãos. Aqui não está relacionado necessariamente, quando fala obras boas, obras más, não está se relacionando diretamente ou exclusivamente a pecado. Porque nós não vamos ser condenados pelos nossos pecados, porque Jesus já foi condenado e pagou o preço pelos nossos pecados. A não ser que a pessoa se converta e ela decida viver deliberadamente no pecado. A Bíblia diz isso, eu não vou entrar a fundo nisso, mas a Bíblia diz, Hebreus fala isso, e quem decide após se converter, após conhecer Jesus, viver deliberadamente no pecado, a Bíblia diz que está pisando o sangue de Cristo, e para esse não há mais jeito.
Então não estou falando aqui desse julgamento, mas eu estou falando de um julgamento em que todos nós, segundo Paulo diz, todos nós, um dia estaremos diante do tribunal de Cristo. E o que vai acontecer nesse tribunal de Cristo? Aqui o texto, Paulo está dizendo que nós vamos ser julgados pelas obras praticadas por meio do corpo. Agora, corpo aqui, queridos, Paulo não está dizendo exclusivamente o corpo no literal, mas o corpo aqui, nós entendemos que é o tempo que nós passamos nessa terra. O tempo a partir do momento que nós nos convertemos, nós nos tornamos morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio morar em nós, para atuar em nós e atuar através de nós. Então o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e esse corpo nós temos para viver nesse tempo na terra. Agora, o que me choca muito nesse texto, e é esse conceito que nós precisamos entender, ou relembrar hoje, e eu acho que é um dia especial para nós relembrarmos isso. O que me choca é que o nosso tempo nessa terra vai determinar como vai ser a nossa eternidade. Para a gente entender esse conceito, talvez talvez até eu ou muitas pessoas já tenham usado esse exemplo que eu vou usar aqui agora, mas eu não conheço outra estratégia melhor para falar para falar a respeito da eternidade. O Emerson vai me ajudar aqui. Pode esticar. Vamos imaginar que esse cordão que o Emerson está esticando seja um cordão infinito. Suponhamos que se ele continuasse andando, esticando, ele ia andar para sempre e nunca mais ele ia parar de andar. Esse cordão representa a nossa eternidade. Porque, queridos, o conceito de eternidade é muito difícil para nós entendermos, porque não cabe na nossa mente, porque tudo que nós medimos está relacionado com o tempo. Por exemplo, hoje nós estamos aqui, dia 1º de janeiro de 2017, é uma medição do tempo. Em outros países, o calendário é outro. No Japão, por exemplo, o ano não é 2017, o ano é 29, porque eles contam de acordo com o calendário da vida do imperador. Então, eu imagino que o imperador que está vivo lá hoje, governando, ele esteja governando há 28 anos. Então, é o ano 28 do imperador tal. Então, é mais ou menos, é uma medição de tempo. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, está relacionado com o tempo. Agora, a eternidade não tem relação com o tempo. Porque quando a gente fala, por exemplo, o resto da vida, o resto da eternidade, já está errado. Porque a eternidade não tem resto, porque não tem medição. Não dá para medir. A única coisa que dá para medir é o tempo que nós passamos nessa terra. Agora, a eternidade não dá para mensurar quanto tempo é, porque não tem tempo, é ausência de tempo. Então, a gente diz que é para sempre. Então, a nossa vida, nós temos uma vida, Deus nos criou segundo a sua natureza, e Deus nos criou para sermos eternos. Eternos. Mas por causa do pecado, o tempo da nossa vida nessa terra, ele é determinado em dias. Eu não sei quantos dias nós vamos viver, eu não sei quantos dias você vai viver, mas o nosso tempo é determinado em dias. Alguns podem viver 50, outros 30, outros 60, outros 80, outros 90, outros 100. Mas eu garanto para você, quer dizer, não posso garantir, mas há uma grande chance de daqui a 100 anos, nenhum de nós está aqui para contar a história. Todos nós, ou antes ou quase na beira, já fomos. Pode ser que você viva, não sei se tem alguém aqui com 20 anos, pode ser que você viva 120 anos. Não é comum isso, mas pode ser. Mas daqui a 100 anos, você não vai estar aqui para contar a história. E possivelmente, daqui a 100 anos, os 7 bilhões de moradores da Terra não vão estar aqui para contar a história. Porque vão ter passado. Assim como tantos outros já passaram. Agora, independente do tempo que você vive, nesse cordão que representa aqui a nossa vida eterna, eu diria que a nossa vida nessa terra está representado por esse pedacinho aqui. Eu não sei se dá para enxergar, se a câmera conseguir mostrar para os irmãos lá atrás, mas talvez mais ou menos dentro desse cordão aqui, se eu fosse medir, talvez uns 5 centímetros. Representa o nosso tempo nessa terra.
Alguns um pouquinho menos, outros um pouquinho mais, mas não faz muita diferença diante da eternidade. Se viveu 50, 60, 70, 80, 90, 100, é só uma gotinha, não é nem uma gotinha no oceano. Essa que é a grande verdade. Agora, o que me choca, e eu quero que te choque também, para nós lembrarmos desse princípio para sempre, é que esse pedacinho aqui, esse pedacinho, determina como vai ser o restante da eternidade. Há um poder nesse pedacinho. Deus nos deu esse pedacinho de vida, para nós decidirmos como será toda a nossa eternidade. Isso não é chocante? Se nós entendermos esse conceito, nós vamos repensar muito como nós vivemos nessa terra. E queridos, eu estou falando aqui para pessoas que são cristãs, que confessaram a Jesus como Senhor, mas se por acaso você não confessou a Jesus como Senhor, eu digo para você que esse pedacinho de vida aqui é a sua oportunidade, porque a Bíblia está dizendo que ao homem é ordenado morrer uma só vez e vindo depois disso o juízo. Esse pedacinho de vida aqui, esse pedacinho de tempo, essa fração de tempo, é o tempo que você tem para decidir, para escolher Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque quem não entender e confessar Jesus como Senhor e Salvador nesse pedacinho aqui, um dia vai reconhecer Jesus como Senhor e juiz, mas não nesse trono que eu estou dizendo aqui, que vai julgar as obras. Jesus só vai, no trono da condenação, ele vai mandar para o inferno, é o que a Bíblia diz, e é daí que vem o temor do Senhor, que nós devemos ter temor do Senhor nas nossas vidas, porque o Senhor tem poder sim, de lançar no inferno, mas não é porque Ele quer, porque se Ele quisesse, Jesus não teria pago o preço de morrer no nosso lugar. Ele fez isso porque o inferno não é para nós, o inferno é para o diabo e os seus anjos. Mas aqueles que não reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador nesse período aqui, a Bíblia diz que um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua confessará. Mas alguns vão fazer isso um dia, tendo a revelação de Jesus como sendo o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, mas é tarde demais, porque vai ser condenado pelos pecados, porque não recebeu a salvação e o perdão que Jesus já pagou. Então, agora eu não vou falar mais a respeito desse julgamento, mas eu vou falar a respeito do julgamento dos cristãos, porque nós todos um dia também seremos julgados. E a nossa eternidade, e esse julgamento vai ser o seguinte, para Deus mostrar como vai ser a sua eternidade, baseado naquilo que você escolheu viver nessa terra. Isso é chocante. Vira para quem está do teu lado e fala: eu estou chocado. Esse pedacinho determina toda a eternidade. Vamos para a Bíblia, queridos, para nós entendermos um pouco do que a Bíblia está dizendo hoje. Tudo o que nós fizermos nessa terra vai ter repercussão na eternidade. Por isso não viva desconectado da eternidade. Olha o que Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 4, verso 17 e 18, Paulo diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Espera aí, Paulo, como leve e momentâneo? Você não sabe o que eu estou passando? Você não sabe como é a minha vida nessa terra? Você não sabe a dor de cabeça que eu estou tendo? Você não sabe que depois que eu me converti, eu comecei a ser perseguido de todos os lados? Eu creio que não é o caso da grande maioria aqui. Com certeza não é. Mas nós temos irmãos ao redor do mundo que estão sofrendo barbaramente porque se converteram. Barbaramente. Estão sendo expulsos das suas casas, das suas famílias e mortos por causa da sua conversão. Tem um caso de uma moça, num dos países muçulmanos, que conheceu Jesus, entregou a vida para Jesus, era de uma família muçulmana, e o pai, muito rico, não sabia que ela tinha se convertido, mas ela estava para ser enviada para a Inglaterra, para estudar, fazer faculdade na Inglaterra. E as pessoas que a evangelizaram falaram para ela: espera você chegar na Inglaterra, e aí você se batiza. E ela falou: olha, mas eu não quero fazê-lo sem comunicar com os meus pais. Mas eles falaram: mas se você comunicar com seus pais, eles pela Sharia, pela lei islâmica, eles podem te matar, eles podem te deserdar, podem te expulsar de casa. Ela falou: mas eu quero correr esse risco. E essa moça foi,
antes de viajar para a Inglaterra, ela contou para o seu pai que ela tinha conhecido Jesus. Ela tinha reconhecido Jesus como Salvador e Senhor. E ela tinha aberto mão do islamismo. O pai dessa moça, eu não sei se no apartamento que eles estavam, mas ele lançou essa moça pela janela e ela morreu espatifada lá embaixo. Morreu. Mas acabou esse pedacinho aqui. Mas ela entrou para viver todo esse resto. E esse pedacinho determinou o restante que ela ia viver. Só uma pessoa que entende, que tem visão da eternidade, é que passa por isso de cabeça levantada. Agora, quem não tem visão da eternidade, passa por uma dificuldade, passa por uma prova, e já vai querer mudar de igreja, que fala, puxa, nessa igreja está meio complicado. Eu vou para a igreja que diz que, sabe, que profetiza que tudo vai dar certo. Irmãos, nós queremos que tudo dê certo. Nós queremos que tudo seja mil maravilhas. Mas eu vou dizer uma coisa para você, a Bíblia não garante isso. A Bíblia diz que nós vamos sofrer sim. A Bíblia diz que nós vamos ser perseguidos. A Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E a amizade com Deus é inimizade com o mundo. Então tem sofrimento sim. Tem sofrimento sim, tem abandono, tem perda. Aquele que quer seguir a Jesus, ele vai padecer, ele vai perder coisas. Sim. Mas Paulo diz, mesmo esse que morreu, mesmo essa moça que morreu, mesmo aqueles que foram estraçalhados por feras, mesmo os que estão sendo perseguidos hoje, Paulo inclui todos esses, inclusive nós. E ele diz, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Por que momentâneo? Isso aqui, queridos, essa parte azul aqui é só um momento. Muito ínfimo, muito pequeno. Diante da eternidade que nós temos. Mas esse pequenino momento vai determinar como vai ser a nossa eternidade. Então Paulo diz, não sei o tamanho da sua aflição, mas mediante pela ótica da eternidade é leve e momentânea. E Paulo diz aqui, então esse sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Ou seja, o resultado disso na nossa vida, por isso que Jesus fala, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem. Bem-aventurados sois vós, quando vos maltratarem, pelo Evangelho, não ser perseguido pelos nossos erros. Porque tem gente que acha que está sendo perseguido pelo chefe, e isso é uma grande vantagem. Não é. Muitas vezes está sendo perseguido pelo chefe, não é porque é crente. É porque eu sou crente, então me perseguindo. Não, porque chega atrasado, porque dá um mau testemunho, porque não é um bom funcionário. Não é esse tipo de perseguição que eu estou falando. É perseguição de viver o certo. É perseguição de ir na contramão da sociedade. É perseguição de dizer não, quando o mundo inteiro diz sim. É perseguição de dizer sim, quando o mundo inteiro diz não. Isso vale a pena ser perseguido. Isso vale a pena. E Paulo está dizendo que essa pequena e momentânea perseguição ou sofrimento vai ter um peso de glória. Mas olha o que ele continua dizendo aqui, queridos. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê. Pois o que se vê é transitório, mas no que não se vê, que é eterno. Uau! Esse conceito é para mexer com as nossas vidas. Eu quero desenrolar um pouquinho o pensamento e a ideia a respeito desse conceito. Qual a base que te impulsiona a tomar, quais os critérios você usa para tomar decisões na sua vida? O que pesa nas suas decisões? A sua vontade? Vou fazer isso porque eu estou com vontade. Vou para lá porque eu tenho vontade. Vou mudar porque eu estou com vontade. O que pesa? A vantagem que você vai receber? Eu vou fazer essa decisão porque nessa aqui eu tenho mais vantagem do que naquela. Você vai tomar a decisão porque você tem o direito de ser feliz? Muita gente, especialmente nos nossos dias, a busca incessante por reconhecimento, por felicidade, por reconhecimento no mundo, por aplauso no mundo, levam as pessoas a tomar decisão. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Até, queridos, eu vou mais longe. Até dentro da igreja, aquilo que nós fazemos. Qual a motivação que está por trás? Porque esse julgamento é um julgamento de motivações. Por exemplo, vou dar aqui o meu exemplo, para não falar de ninguém. Suponhamos que
eu tenha decidido ir para o Japão, porque é uma vantagem para mim, porque o Japão é um país de primeiro mundo, porque eu quero ter uma aventura internacional. Então, se essa é a minha motivação, diante das pessoas, as pessoas, uau, como você é demais e tá. Mas lá dentro eu fui buscando vantagens. Isso não tem valor nenhum diante de Deus. Porque a minha decisão foi baseado naquilo que eu acho que é melhor, aquilo que é mais confortável para mim. Quantos de nós tomamos decisões desse sentido? Às vezes de abandonar a família, porque eu tenho o direito de ser feliz, estou sendo infeliz. Tenho o direito de ser feliz. Vou me divorciar, porque eu tenho o direito de ser feliz. E eu não quero entrar no mérito da questão, mas a minha pergunta é: o que te leva a tomar as suas decisões? O que te leva a buscar um relacionamento? O que te leva a escolha profissional, a forma que você vai trabalhar, aquilo que é mais lucrativo, aquilo que vai te dar mais dinheiro, aquilo que é mais confortável, o que vai te trazer mais bem-estar, menos sofrimento? Tudo isso, queridos, o que eu estou falando aqui para você, não que nós tenhamos que tomar decisões entre duas decisões, uma que eu vou ficar confortável e outra desconfortável, então eu vou escolher desconfortável. Não é isso. Mas eu estou dizendo o que dirige a sua vida, qual que é a motivação das suas escolhas. Por que você faz aquilo que você está fazendo? Até dentro da igreja. Nós estamos vivendo um período na Igreja da Paz, onde tem sido ministrado isso, e as pessoas não precisam necessariamente serem líderes de célula. E aí é um bom momento para se avaliar. Não precisa ser líder de célula para ter status na igreja. Aí é um bom momento para se avaliar as motivações do coração. Por que eu estou fazendo isso? Qual que é a motivação que está por dentro? Porque eu vou ser julgado por elas. A minha eternidade vai ser determinada por isso, por essas motivações, pelas minhas escolhas. Aí o conselho de Paulo aqui é: viva, enxergando e tomando as suas decisões, não baseado nesse pequenino tempo aqui, mas toma as suas decisões baseado naquilo que é eterno. A nossa motivação deve ser na eternidade. Ainda que para isso, não é esse o propósito de Deus, mas ainda que para isso nós vivêssemos uma vida sofrida, 100 anos sofrendo, mas se fosse isso, ainda valeria a pena. Ainda valeria a pena. Tome as suas decisões baseados na eternidade. Então, quem tem os olhos fixos na eternidade não vai tomar suas decisões simplesmente para fugir do sofrimento. Eu tenho um dos meus heróis na Bíblia, eu falo muito sobre ele, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, eu já comentei aqui ontem, quando ele tomou a decisão, ele estava no auge do seu ministério. Um cara reconhecido, ele já tinha... Nessa época ainda não, mas o Paulo foi aquele que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Ele alcançou um status muito elevado na sociedade na época e diante dos cristãos na época. Quando ele estava nesse auge, ele decidiu voltar para Jerusalém. E quando ele anunciou isso para os irmãos entraram em pânico, porque eles sabiam que isso ia resultar em muito sofrimento. E para não deixar isso oculto, Paulo foi passando por Mileto, depois por Éfeso. Ele chegou lá, se hospedou na casa de um discípulo chamado Filipe, que tinha as suas filhas lá, que eram profetisas. Mas depois ele também recebeu uma profecia de um profeta chamado Ágapo, dizendo que ele seria amarrado, ele seria entregue nas mãos dos gentios. E aí as pessoas pensaram: Paulo, então diante de toda essa revelação, você vai mudar, né? Você não vai mais para Jerusalém, porque eles estavam apavorados de perder o apóstolo Paulo. Ele falou: não, isso não muda em nada a minha decisão. Isso não muda em nada. Porque eu escolhi viver de olho na eternidade, não nesse pequeno período de vida. Se for possível viver sem sofrimento, ótimo. Mas se for para viver com sofrimento e ganhar a eternidade, a Bíblia deixa muito claro: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a vida por amor a Cristo e ao Evangelho, esse achará. Então Paulo decidiu viver baseado na eternidade, e ele não evitava sofrimento. Eu confesso para os irmãos que eu escolhi para o Japão
Não foi por nada desses motivos que eu disse de conforto, porque de fato, hoje nós estamos lá começando uma obra, eu tive que, e ainda estou tendo que ralar para aprender uma língua, porque eu fui para o Japão achando que falar inglês só era o suficiente, e depois eu descobri que para mim não era suficiente. Eu não adiantava só falar inglês. Aqui eu estou pregando e eu estou usando o que está no meu coração. Os versículos bíblicos que eu tenho, a unção que o Espírito Santo colocou na minha vida, a minha experiência. Agora, traduzir tudo isso para um outro idioma não é fácil. Não é fácil. E eu comecei a perceber isso, chegando lá, tendo que liderar uma equipe em inglês, pregar em inglês. Uau, eu me senti um iniciante. E ainda me sinto assim, eu prego lá em inglês, mas cada vez que eu prego, eu sinto como se eu estivesse há quase 30 anos atrás, iniciando o meu ministério, tremendo na base, cheio de anotações e preocupado com tudo. Gasto horas e horas e horas e horas e horas e horas estudando aquilo. Não é por espiritualidade, não. Não é por espiritualidade. Estuda tanto que é espiritual, não. Por insegurança. Porque eu me sinto começando. Estou lá para ralar. Estou na escala da van, para chegar cedo na igreja, pegar peso mesmo, carregar, levar, escada acima, montar. Depois desmontar. Então não estou lá por causa de uma vida confortável. A gente anda de trem lotado lá o tempo todo, todos os dias. Mas eu sinto uma satisfação no meu interior. Cada minuto gasto lá. Tudo o que eu estou fazendo. Eu sinto uma satisfação no meu interior. Mas não é porque eu sou especial. Porque o Espírito Santo tem me ensinado a tomar as minhas decisões, não baseado nesse momento da minha vida, nas facilidades, mas baseado na eternidade. Quem tem os olhos, queridos, na eternidade, fixos na eternidade, não se coloca como vítima das circunstâncias. Quem determina o rumo da sua vida? São as circunstâncias? Ah, a coisa ficou difícil, eu abandono. Eu achei que fosse mais fácil, está muito difícil, então eu vou deixar de ser. Vou deixar de ser líder, ou até pessoas que eu já vi isso, deixar de ser cristão. Ai, vou desistir de tudo porque está muito difícil. Quem determina a sua vida são as circunstâncias. É aquilo que acontece à sua volta. São os aplausos. Ou o contrário. O que define é se você foi exposto, ou se provocaram algo que foi um sofrimento para você. Isso determina as suas decisões, a sua vida. Se assim é, você está de olho só nesse leve e momentâneo tempo que nós temos aqui. Mas a sua eternidade, vai receber as consequências disso. Costumo dizer, eu uso essa parábola porque Deus usou isso comigo há muitos anos atrás. Primeira vez que eu fui conhecer a nascente do rio Tietê, e uma água límpida, numa montanha, borbulhando ali, cheio de peixinhos, e a pessoa põe uma vara lá e fala: aqui nasce o rio Tietê. Uau, o começo é tão maravilhoso, tão lindo, tão limpo. Mas depois, quando você começa a percorrer o leito desse rio, e você descobre que ao invés de ir na direção do mar, o que seria, digamos, o destino natural de um rio, porque o mar está no ponto mais baixo, o natural seria o rio percorrer sentido mar. O rio Tietê faz o sentido oposto. Por quê? Porque ele é dirigido por obstáculos. Simplesmente isso. Ele está descendo para cá, aparece uma montanha na frente. Ele tem que fazer a volta. Depois está indo para lá, aparece uma pedra, um obstáculo na frente. Ele tem que contornar. E está indo para lá e aparece um problema na frente. Ele vai ter que mudar de novo. E assim vai mudando. E começa a coletar esgoto de toda a região de São Paulo. Guarulhos, São Paulo, Osasco. Quando chega Barueri, quando chega Santana de Parnaíba, Deus me livre. A Márcia de vez em quando fala: ai, o rio Tietê é sujo, mas eu tenho uma saudade dele. Porque quando você chega em São Paulo, principalmente quando você não mora mais aqui, mas você chega em São Paulo e pega a rodovia Tietê para vir para cá, a primeira coisa que você sente é o cheiro do Tietê. Infelizmente, não é uma boa experiência. Não é uma boa experiência. E para mim serve como uma parábola. Toda vez que eu sinto isso,
Eu decidi que a minha vida não vai ser como o Rio Tietê, dirigida por obstáculos. Se fosse assim, eu tinha vindo embora do Japão, a Márcia sabe disso, nos primeiros 6 meses lá. Porque eu não imaginava as montanhas de obstáculo que eu ia enfrentar. Eu já tinha enfrentado tanto obstáculo na minha vida, tanto problema. Vocês não têm ideia, 23 anos como pastor, eu já tinha enfrentado de tudo que você imagina. De abandono, de ser difamado, de tudo que você imagina. Mas eu não estava preparado para enfrentar o que eu enfrentei no Japão. Não estava, sinceramente. Mas eu tinha essa determinação na minha vida. Eu não vou ser dirigido por obstáculo. Apareceu um obstáculo, pega a mala e volta para o Brasil. Não vou fazer isso. Eu quero ser dirigido pelo propósito de Deus na minha vida. Eu quero ser dirigido com os meus olhos fixos na eternidade. A marca, queridos, de quem é filho de Deus, Paulo diz isso, Romanos 8,14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. O que dirige a sua vida? Se for os obstáculos, tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia diz que a marca, o selo daqueles que são filhos de Deus é a direção do Espírito Santo nas nossas vidas. Quem tem os olhos fixos na eternidade não tem um senso de justiça pessoal. Senso de justiça pessoal, queridos, são as pessoas magoadas, feridas. As pessoas, aquele tipo como aquela plantinha, dorme Maria, tocou, fecha. Está tudo muito bem, tudo enquanto está sendo elogiado, está tudo certo, uau, encontrei a igreja dos sonhos, uau, e tá. Mas quando acontece alguma coisa, se deparou com o espinho de alguém, porque eu digo para você, todos nós, inclusive eu, temos espinhos que estão sendo tirados, mas enquanto isso, esse espinho pode ferir alguém. Mas eu vou dizer uma coisa para você, isso também é propósito de Deus. Eu não quero ser a lima que vai limar ninguém. Não é isso o meu chamado, meu ministério. Eu não quero. Mas eventualmente a minha aspereza pode ser uma lima de limar ou pode ser uma lima de aperfeiçoar a vida de alguém. Se aquele que é a vítima tem os olhos fixos na eternidade, ela vai saber enxergar, é oportunidade de ultrapassar esse obstáculo. Agora, quem não tem os olhos fixos na eternidade, fica estancado e preso, amarrado naquela circunstância. Irmãos, eu digo isso com muita tristeza no meu coração, mas não é pouco o número de cristãos amarrados por causa de mágoa. Talvez a razão número 1 de pessoas mudarem de igreja ou saírem da igreja seja problema de relacionamento. Talvez essa seja a razão número 1. Se feriu, se magoou, se decepcionou, se desiludiu com alguma coisa, vou sair da igreja. E vai ficar estancado naquele dia que tomou essa decisão. A mágoa, irmãos, é um negócio tão sério, que a Bíblia dá um conselho. Aliás, um conselho não, uma ordem. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. O que isso significa? Sabe que a ciência... Recentemente, esse ano passado, no final do ano passado, os cientistas explicaram esse versículo. Eu fiquei assim abismado quando eu li. Eu já tinha isso como princípio na minha vida. Não tinha razão científica por trás. Mas sabe o que os cientistas descobriram? Eles estavam fazendo um teste para tratar pessoas que são vítimas de traumas, né, por causa de acidentes e problemas que acontecem. Então pessoas que precisam de tratamento psicológico, psiquiátrico, por causa de traumas. Então eles começaram a fazer uma pesquisa para tentar entender como o trauma trabalha na vida das pessoas e como algumas pessoas ficam mais traumatizadas do que as outras. E olha que coisa impressionante, nessa pesquisa eles pegaram alguns voluntários, isso dentro de uma universidade americana. Eles pegaram alguns voluntários e começaram a trabalhar com esses voluntários internamente. Eles ficaram internados lá e recebendo as orientações dos cientistas e eles medindo o volume, a intensidade daquelas circunstâncias na vida desses camaradas. Então, num dos dias, esses caras tinham que ficar meditando o dia inteiro em notícias tristes, em coisas tristes. E eles ficaram meditando nisso. Uma parte dos alunos ou dos voluntários, depois disso, foi dormir. E outra parte não foi dormir, eles foram fazer outras coisas. E aí depois eles foram fazer um teste, o efeito disso no cérebro das pessoas.
E eles pegaram o grupo daqueles que dormiram e analisaram, e pegaram o grupo daqueles que não dormiram e analisaram. Eles chegaram à seguinte conclusão: depois do sono, depois que a pessoa dorme, as circunstâncias do seu dia, especialmente as circunstâncias tristes, elas saem de um nível transitório do pensamento e passam para um nível permanente. Agora, aqueles que fizeram o teste sem dormir, aquelas memórias ainda estavam no nível transitório, fácil de tirar. Porque quando vai para o nível permanente, é muito mais difícil de tirar. Agora, se estiver no nível ainda transitório, é fácil de tirar. Quando eu li isso, eu falei, uau, agora eu entendi o que a Bíblia diz. Irai-vos e não pequeis. Não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. O sol se pôr fala sobre dormir. A pessoa que vai dormir sem resolver uma situação, vai dormir encanado com alguém, vai dormir magoado, vai para a cama pensando, por que ele fez isso comigo? Como ele teve coragem de fazer isso comigo? Por que fez isso comigo? Vai dormir assim, aquilo vai sair do nível transitório e vai se transformar em pecado. Porque aí eu entendi o que a palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. Porque nós nos iramos sim, a gente fica bravo com algumas coisas, mas não deixa isso ir para o nível permanente. E quando vai? Quando você começa a dormir com isso. 1 noite, 2 noites, 3 noites, saiu do transitório e foi para o permanente na nossa cabeça. Tem cura? Tem, mas é muito mais difícil. Por isso que a Bíblia diz, não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, para você não ter a sua vida vinculada com a mágoa. Isso é muito sério. São pessoas que vão ter a sua eternidade, olha, preste atenção nisso, vão ter a sua eternidade altamente comprometida por causa de outro. Eu não vou deixar que ninguém comprometa a minha eternidade. Para com isso. Ninguém vai comprometer a minha eternidade. Ninguém. Quem tem os olhos fixos, queridos, na eternidade, não vai ter esse senso de justiça, de tentar colocar as pessoas na cadeira do réu. Porque quem está magoado, ele não vai se satisfazer, a não ser que ele veja a pessoa sentada na cadeira do réu. Agora, para alguém sentar na cadeira do réu, o outro vai ter que sentar na cadeira de juiz. E essa que é a grande questão. O magoado, ele vai colocar o seu algoz na cadeira de réu, e ele vai sentar na cadeira de juiz. Aí olha o que a Bíblia diz, Romanos 14, verso 10 a 13. Presta atenção nesse texto. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Só uma pausa aqui. O magoado é aquele que julga. Porque vai dizer, essa pessoa não merece, ela não merece perdão, ela não merece o elogio, ela não merece o que ela está recebendo. Se colocou na posição de juiz. E automaticamente ele vai começar a desprezar o irmão. Olha o que a Bíblia diz. E por que você despreza o seu irmão? Para de cumprimentar o seu irmão. Por que você foge do seu irmão? Por que você não olha na cara do seu irmão? Aí Jesus diz aqui, pois todos, mais uma vez Paulo falando, repita isso comigo, todos, e eu estou incluso, repita isso, mais uma vez, todos, e eu estou incluso, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. É a Bíblia que está dizendo. Todos nós vamos comparecer um dia diante de Cristo. E se alguém comparecer magoado, vai ter que apresentar a mágoa diante de Deus. E aí Deus vai falar, tá bom, você quer colocar a pessoa no banco do réu? Então tá bom, eu vou sair do trono e você vai sentar na cadeira do juiz. Irmãos, é muito sério isso. Não
deixa a mágoa ou nenhuma pessoa comprometer a sua eternidade. Jamais. Por isso, para encerrar, queridos, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, portanto também nós, versículo 2, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele está usando o exemplo de Cristo. Cristo tinha os olhos na eternidade. Esse leve e momentâneo, para ele não foi leve coisa nenhuma, porque para ele foi muito pesado. Ele levou os pecados de todos os homens. Como que ele suportou tudo isso? Paulo está dizendo, a Bíblia está dizendo, como Jesus suportou? Ele olhou para o prêmio, para a eternidade. Pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou isso. Agora, quem não tem a visão da eternidade, não suporta essas coisas. Se não tiver a visão da eternidade, não vai suportar. Mas Paulo está dizendo, olhe para Jesus, o nosso autor e consumador da fé. Fixe os seus olhos nele. Agora, queridos, eu preciso concluir essa palavra. E para mim essa é a parte mais importante. Eu peço que você continue prestando muita atenção. Como ver o invisível? Porque eu estou falando aqui sobre não fixar os olhos naquilo que é transitório. E é muito fácil e natural para nós fixar os olhos no transitório. Olha a minha situação, olha o que está acontecendo comigo, olha o meu sofrimento, olha o que fizeram para mim. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Nós temos um instinto humano de autopreservação. É natural. Então olhar para o transitório é muito fácil. Agora, como? Isso é muito importante. Como ter os nossos olhos fixos naquilo que é invisível? Como Paulo diz em Coríntios. Se é invisível, significa que não é visível. E se não é visível, como eu posso enxergar? Como eu posso enxergar aquilo que não é visível? Aí que entra, queridos, algo fantástico. Nós já ministramos um pouco sobre isso aqui ontem. Mas o nosso relacionamento com o Espírito Santo, o Espírito eterno de Deus, o Espírito que conhece as profundezas do coração de Deus, ele veio habitar em nós. Nós somos morada do Espírito Santo. O Espírito Santo tem sentimentos, o Espírito Santo enxerga as coisas. Pensa aqui comigo. Ontem nós tivemos aqui no final do ano, os pastores orando pelas pessoas, e um dos pastores, acho que foi a Fernanda, orou pela sabedoria, para que Deus nos encha de sabedoria. E ela usou o exemplo de Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo. Ele ganhou essa sabedoria porque ele pediu a Deus. E Deus deu sabedoria e deu riquezas. A sabedoria de Salomão era tão grande, só para você ter uma ideia da sabedoria desse cara, ele virou consultor mundial de reis e nobres. Só um nobre, que veio para ele, deve ter entrado numa fila grande de espera, maior do que aqueles médicos famosos que você tem que ficar meses na fila esperando por uma consulta. Essa mulher ficou, chama-se Rainha de Sabá. A Bíblia diz que para ouvir alguns conselhos e algumas sabedorias de Salomão, provérbios de Salomão, ela pagou em ouro, transformado para a nossa moeda hoje, 500 milhões de reais. 500 milhões de brinde deu para ele. Gostei tanto da sua sabedoria, está aqui. Só uma parte do brinde que ela deu. Porque a sabedoria de Salomão era estonteante, era um negócio assim. Mas de onde veio a sabedoria de Salomão? De onde veio? De onde veio? Para mim, a sabedoria tem um nome. Chama-se Espírito Santo de Deus. Salomão, ele tinha sabedoria, mas ele não tinha o relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Por isso que ele acabou sendo corrompido no final da sua vida. Mas agora o Espírito que conhece as profundezas do coração de Deus, ele veio habitar em nós. Agora eu vou dizer para você, o Espírito Santo não é um sem-teto. Não tinha onde morar, então ele veio habitar em você e em mim. Não. O Espírito Santo é Deus.
mas Ele escolheu você como habitação. Eu não sei que lugar você escolheria, se você pudesse escolher a sua casa, sem custo nenhum. Escolhe onde você quer morar, qualquer lugar. Não sei o que você escolheria. Não sei, talvez você escolheria uma mansão, um Tamboré, sei lá, jardins, não sei onde você escolheria. O Espírito Santo podia escolher. Sabe o que Ele escolheu? Vira para quem está do outro lado e fala: Ele escolheu você. Agora, para que Ele te escolheu? Primeiro, por que Ele te escolheu? Ele te escolheu porque você escolheu Jesus. Você escolheu ter os seus pecados lavados, porque o Espírito Santo não moraria no coração pecador. Nós fomos lavados pelo sangue de Cristo e preparados como casa espiritual dessa maravilhosa pessoa chamada Espírito Santo. É por isso que Ele veio. Agora, para que Ele veio? Nós já lemos esse texto, eu não preciso abrir, bem rapidinho, Romanos 8, 14 a 17, eu vou ler aqui de novo. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então uma dica, o Espírito Santo ele veio morar em nós para quê? Primeiro, para nos guiar. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O Espírito Santo de Deus é o selo. O Espírito Santo de Deus, como eu disse aqui ontem, é como um óculos 3D, que faz você perceber aquilo que é invisível. Você percebe aquilo que ninguém pode enxergar, mas você percebe porque você tem um óculos 3D, o Espírito Santo, que te dá uma visão da eternidade. Agora, queridos, o nosso relacionamento com o Espírito Santo, ele deve ser baseado em dois princípios, eu diria dois, como guarda-reio, como duas guias, que você deve andar no meio disso. De um lado, a Bíblia fala, Paulo diz isso em Tessalonicenses, capítulo 5, 19. Não apague o Espírito Santo. Não extingua o Espírito Santo. Não que o Espírito Santo é frágil, como algumas pessoas pensam. O Espírito Santo é o poder de Deus, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Porém o Espírito Santo, ele respeita as nossas decisões. Tem cristãos que apagam o Espírito Santo. Por que apagam? Porque tornam o Espírito Santo inútil para eles. Eles vivem como se o Espírito Santo não existisse. Perdem a sensibilidade para o Espírito Santo. Então um dos parâmetros da nossa vida, nunca extinga o Espírito Santo. Tenha consciência da presença do Espírito Santo. Tenha consciência do senhorio do Espírito Santo sobre a sua vida. E o segundo guarda-reio, o segundo guia das nossas vidas, Paulo também diz isso em Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo. Eu tenho que andar no meio dessas duas linhas. De um lado, consciente da presença do Espírito Santo, nunca extingui-lo. Do outro lado, nunca entristeça o Espírito. E é fácil nós sabermos como entristecemos o Espírito Santo. Basta eu tomar as minhas decisões baseado naquilo que eu estou enxergando. São os cristãos que, apesar de serem cristãos, se tornam desonestos. Nós estamos vivendo isso na nossa política hoje. Não é porque é crente que está lá na política. Tem muito crente lá na política atrás das grades. Deveria estar lá e dar o exemplo. Por que não dá? Por que não dá? Porque talvez começou a entristecer o Espírito Santo. Uma oportunidade de ter um ganho. Enxergou pela ótica da terra. Abriu mão dos princípios. Abre mão dos princípios. Nunca entristeça o Espírito. Jovens que às vezes por causa da beleza e da formosura de um corpo sedutor, entristece o Espírito Santo. Enxergou um momento transitório, que é bem transitório, porque aquele corpo escultural um dia vai deixar de ser. Ele trocou aquilo que é eterno por uma glória passageira, uma noite de prazer. É tão triste isso,
São pessoas que perderam a ótica da eternidade. Mas nessa noite, queridos, a primeira noite de 2017, o Espírito Santo está agindo neste lugar. E eu sei que por causa disso, não por minha causa, mas por causa disso, eu tenho certeza que você nunca vai esquecer desse princípio. Tenho certeza disso. E se esquecer, como eu disse, um dia quando chegar diante do tribunal de Deus, começar a passar o filme da sua vida, a motivação do seu coração ser exposta, e você perceber o que você está perdendo por causa de coisas tão fúteis, eu creio que lá no tribunal de Cristo vai ter choro e ranger de dentes. E eu não estou pregando heresia, porque a Bíblia que diz que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber recompensa ou repreensão. As duas coisas vão acontecer. O alvo da minha vida é um dia chegar diante do tribunal de Cristo. Eu sei que eu tenho tantas falhas, erro tanto, mas eu continuo com esse alvo: chegar diante do tribunal de Cristo e ouvir o que Jesus diz na parábola dos talentos: bom está, servo fiel. Bom está, servo bom e fiel. Nunca servo mau e negligente, porque isso vai acontecer, irmãos. Esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. Mas o convite para nós agora é nos envolvermos com essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Se eu tivesse uma palavra só para pregar, de hoje até o dia da minha partida, seria a respeito do Espírito Santo de Deus. Eu pregaria só isso. Porque sem Ele eu não posso fazer nada, mas com Ele eu posso todas as coisas. A igreja sem o Espírito Santo vira uma religião, mas a igreja com o Espírito Santo transforma o mundo e transforma a sociedade. Confesso que eu tenho chorado pelo Brasil, tantos escândalos que têm vindo à tona, e muitas vezes atingindo crentes e igrejas. Como isso entristece o Espírito Santo, porque nós somos chamados para ser luz do mundo, sal da terra. E a igreja é composta por esse tipo de pessoa, que todas as suas decisões são baseadas naquilo que é invisível, não naquilo que é visível. Vamos ficar em pé, queridos.